Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as quartas-feiras, às 14 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o professor José Henrique Antunes, coordenador do Núcleo de Educação e Cidadania, NUEC. Boa tarde, professor José Henrique, muito grato pela sua presença. Boa tarde, Mônaco, boa tarde, colegas da UniTV. Inicialmente, quero agradecer a possibilidade, o espaço, para que possamos estar promovendo, divulgando as ações da universidade, e em particular as ações de extensão da Universidade Federal Fluminense. Pois não. Gostaríamos de saber a quem está vinculado o NUEC e também onde está sediado. Perfeito, Mônaco. O Núcleo de Educação e Cidadania, ele é vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão e ele está sediado neste prédio, né, no prédio aqui da nossa querida UniTV, funcionando no segundo piso. Quais as atividades do NUEC? Bom, ao longo dos últimos anos, o Núcleo de Educação desenvolveu uma expertise importante de inflexão junto ao magistério. Então, são vários anos de experiência na formação continuada de profissionais do magistério, voltada quase que exclusivamente para professores. E como é que é feita esta qualificação? Bom, Mônaco, de diversas maneiras. Ela pode se dar a partir de demandas das prefeituras, das secretarias, né, ou através de editais elaborados pelo MEC, em atendimento a levantamentos, diagnósticos realizados pelo próprio governo federal na busca de uma qualificação de professores, de merendeiros, de todo o quadro profissional que integra principalmente a rede básica, o sistema básico de educação do Brasil. Perfeito. Estamos iniciando o ano letivo. Alguma proposta em andamento para este ano de 2011? Sim. O Núcleo de Educação, através da Pró-Reitoria de Extensão, ele aprovou, né, junto ao MEC, projetos voltados para a qualificação de profissionais do magistério. Esses projetos aprovados já estão autorizados e devidamente já publicados para alguns municípios que foram escolhidos em função de diagnósticos anteriores realizados. Então, posso citar um projeto que já está na fase de inscrições, que é uma discussão importante, né, eu diria pioneira, Mônaco, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O governo federal, né, preocupado, né, com uma série de situações de agravo, de violência contra a criança e o adolescente, aprovou, não só para a UF, mas para outras universidades também, a possibilidade de elaborarmos, de discutirmos, de levarmos para diversos municípios do Brasil, no nosso caso aqui em particular, o Rio de Janeiro, propostas, cursos que possam estar beneficiando, né, criando melhores condições objetivas para profissionais tanto do magistério como de outras áreas da saúde, da assistência, no sentido de minimizar esse elevado grau de violência que envolve crianças, profissionais que atuam diretamente no atendimento dessas crianças e adolescentes. São projetos realmente importantes. E, professor Henrique, o senhor falou em municípios do estado do Rio. Você poderia nos passar alguns desses municípios? Perfeito, Mônaco. Nós já estamos com editais na rua, né, que vão beneficiar
São Gonçalo, por exemplo, Magé, Belford Roxo, Teresópolis, município do Rio, incluindo aquela área de Campo Grande, Rio Bonito e Iguaba Grande. Então, esses municípios serão beneficiados com esses cursos, e aí inicialmente com esse do Estatuto da Criança e do Adolescente. E como eu disse, nessa primeira fase nós estaremos selecionando os tutores, uma vez que esses cursos são semipresenciais, existe uma figura aí muito importante, que é da tutoria. São profissionais que, após uma formação, fazem a interlocução direta entre a UF e os profissionais cursistas que estarão frequentando essas atividades. Perfeito. Eu acho que são projetos realmente de grande importância e já de antemão parabenizo por essas iniciativas. E como é que funciona o curso? Bom, exatamente da seguinte maneira, Mônaco. Após a seleção dos tutores, que ela é realizada através de editais, como eu falei, nós faremos uma seleção dos cursistas. E aí um dado importante, porque além do profissional do magistério, nós estaremos também atendendo a guardas municipais. A ideia é essa, que a gente possa também estar qualificando, levando mais informações, atualizando as concepções do Estatuto para guardas municipais, para aquele assistente social que muitas vezes lá no seu dia a dia não tem a chance de estar se aprimorando, Profissionais de uma maneira geral que atuam, por exemplo, conselheiros tutelares, terão participação nesse curso. Esse curso ele terá uma existência por 5 meses, provavelmente iniciando metade de abril, porque nesse primeiro, após a conclusão da seleção dos tutores, nós faremos a seleção dos cursistas no período de março, exatamente a partir de amanhã, dia 24, nós já estaremos com o edital para seleção de cursistas no site da PROEX. Então ele é gratuito, o site, abrindo lá o site, o candidato, a pessoa vai ter acesso a esse edital, vai conhecer as normas desse processo e vai poder se inscrever de forma eletrônica. Sim, então é um curso semipresencial, ele terá uma duração de 120 horas, e que uma parte considerável da carga horária é feita à distância. Certo. Agora, cada município terá tutores. Seriam quantos tutores para cada município? E quantos alunos esses tutores acompanharão? A proposta, Mônaco, é que nós tenhamos aí de 35 a 40 cursistas, cada tutor. Aí serão 2 tutores por município, cada tutor vai estar acompanhando diretamente, presencialmente, esses 35 a 40 cursistas. A universidade tem uma equipe de formadores, profissionais formadores, que estarão dando toda a sustentação teórica para esse tutor, que é o elemento, que é a figura, que é o profissional que vai estar atendendo quase que diariamente esse cursista lá no seu município. Daí a importância de que esse tutor resida no município, para onde vai estar canalizado esse curso, e porque ele vai ter o quê? Ele vai ter uma identidade maior com o município, ele vai estar conhecendo melhor as relações que existem nesse município, como que funciona essa rede de proteção à criança. Então é importante que o Estatuto ele vem também para assegurar mais elementos, primeiro para desmistificar uma questão que muito aparece aí no ECA, que é a falta de informação, e acaba dando a entender que o ECA é para proteger mau elemento, como muitos dizem, para proteger infrator. Não, o ECA ele é um estatuto que tem uma concepção de dar oportunidades, tem de punição também, mas a punição para a criança, não uma punição entendendo que ele é um adulto. Enfim, o que a gente pretende primeiro, dar elementos, dar ferramentas
para um estudo mais qualificado sobre o Estatuto e, com isso, nós possamos atender melhor essa criança, minimizar esse grau elevadíssimo de violência que acontece com a criança, muitas vezes no contexto escolar. Certo. E outra, uma curiosidade, esse curso terá a duração de quanto, qual o tempo? A expectativa é que a gente consiga dar conta dessa carga horária de 120 horas, 120 horas. De 5 a 6 meses. Essa ideia é isso que está estabelecido pelo MEC, para que num prazo de 5, 6 meses a gente possa estar integralizando esse curso, né? E o que é importante também levantar e passar para o espectador é que há uma proposta nesse curso, no sentido de que cada profissional, ao terminar, ao concluir esse curso, ele possa estar elaborando um modelo de intervenção na escola, associando a escola a uma rede de proteção. Que rede é essa? Essa rede é a segurança do município, é a saúde, é a sua assistência social, é o conselheiro tutelar, hoje uma figura importante, né, da sociedade, que precisa estar bem articulado para que a gente possa atender cada vez melhor crianças e adolescentes, principalmente aqueles mais pobres, certo, que em geral são as vítimas desse processo de violência contra a própria criança e o adolescente. Eu gostaria de saber também em relação ao custo. Qual o custo para o aluno ou para o município? Bom, o custo da universidade com seus profissionais, né? Mas para o aluno... Para né? o aluno. Não há nenhum custo, é um curso totalmente gratuito, né? É um curso financiado pelo SECAD, pela secretaria ligada ao MEC, né? Que tem na Universidade Federal Fluminense a execução desse curso através da Pró-Reitoria de Extensão. Então, é mais um elemento importante, né, para a gente destacar. Nos últimos anos, né, nós conseguimos fazer com que o governo federal se sensibilizasse, né, e pudesse estar fazendo esse aporte de recursos para as universidades públicas, no sentido de uma maior aproximação com a rede básica, com a escola lá do ensino fundamental, com o ensino médio, para que a gente possa avançar nesse processo de escolarização, de inclusão social, que é o que é mais importante aí para nosso país. Perfeito, bem esclarecido. A outra coisa, professor Henrique, onde procurar outros esclarecimentos sobre o curso? Bom, esse curso ele é dado por uma plataforma, né, uma plataforma que ela é construída pelo NUEC com o NEAMI, que é um núcleo ligado à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, né? Então, portanto, é um trabalho da universidade, né? O profissional, primeiro, o interessado, ele tem que acessar o site da UF, né? Que é o www.proex.uf.br/NUEC, mas ele entrando na UF, no site da UF, ele já vê a divulgação do curso e ali ele tem os passos necessários para ele encontrar já o edital, né? E aí já fazer sua leitura e verificar a possibilidade de ser um aluno desse curso. Mas ele também pode, né, ter mais informações pelo telefone do NUEC, né, que é o 2629-2479, e aí a gente também tem um grupo, né, de profissionais que estarão orientando, né, dando todas as informações necessárias para que ele faça a sua inscrição, né, e possa estar integrando esse curso depois da seleção. Então vamos repetir, o telefone é 2629-2479, ou também comparecendo ao NUEC, que fica perfeito, aqui na Almirante Tefé, né, no centro de Niterói. Nós estamos lá à disposição, lá, né, das 9 às 17, 9 às 18, para dar todas as informações necessárias aí para que a gente possa aproveitar bem esse curso, para que a gente possa ter um número considerável de participantes nele. Outros profissionais poderão participar do curso, além dos professores? Esse curso ele foi pensado originariamente
para professores, né? Mas a abrangência do tema é tamanha, né? A relevância do tema, a necessidade de se discutir, de se problematizar a violência contra a criança em Niterói, em São Gonçalo, em diversos municípios, nós entendemos que outros profissionais outros atores são importantes também, né, para que possamos avançar nesse sentido. Então, nós também consideramos a possibilidade, e foi aprovado pelo MEC, que assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas possam estar participando, além de guardas municipais, né, conselheiros tutelares, representantes de ONGs que atuam, né, no trato diariamente com a questão da criança, para que eles pudessem também estar participando, uma vez que essa rede tão necessária para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, ela só se fortalece se houver realmente uma integração, uma sintonia entre esses atores, para que a gente exatamente possa fazer essa inclusão tão importante, né? Principalmente pensando numa juventude com melhores condições de vida, com mais qualidade de vida. Muito importante esse esclarecimento. O senhor gostaria de enfatizar alguma coisa a mais a respeito do NUEC? Alguma coisa que... Lembrar também para os amigos e amigas que após esse curso, quer dizer, até de forma paralela a esse curso, nós também estaremos lançando um outro curso no mesmo sistema, no mesmo modelo, que é voltado para a qualificação de professores, e aí esse é específico para professores, gestores, educadores, mas para aqueles que atuam com a educação de jovens e adultos. Então, vai ser a nossa o segundo momento. Estaremos divulgando também editais pelo site da PROEX, da UF, no sentido de que municípios, né, do Rio de Janeiro possam também estar beneficiando seus profissionais, notadamente do magistério, para que a gente possa estar também qualificando, aprimorando as ações cotidianas daqueles que trabalham com a educação de jovens adultos. Nós sabemos, Mona, que ainda há um contingente alto, né, de trabalhadores e trabalhadoras que ainda, por vários motivos, não conseguiram concluir, né, o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. E aí a Pró-Reitoria de Extensão entende também que é um papel importante, né, levar essa possibilidade de qualificação de um profissional que esteja atendendo esse jovens e adultos, porque há especificidades concretas, né, na abordagem, na maneira de se passar esse ensino, de se estar trabalhando questões pedagógicas com esse jovem adulto que já lê, que escreve, que sai de casa, que faz compra, mas que precisa retornar à escola, precisa, até por uma questão de direito, né, ter a sua formação, a sua conclusão do seu ensino médio, ou e muitas vezes até o ensino fundamental que ficou inconcluso. A experiência do núcleo que você coordena demonstra uma preocupação com a qualificação da pessoa. Como você vê o contexto da formação profissional da juventude no estado do Rio de Janeiro? Eu diria, mano, que é um grande desafio, né, para a sociedade brasileira. Eu acho que tem dois grandes desafios para a sociedade brasileira. Um é a questão da juventude, né? Um país com contingente populacional de juventude altíssimo, né, comparado aí a outros países, a outras nações. Outro tema que é um desafio é a questão ambiental, né, desafio muito grande para o Brasil, mas especificamente com relação à juventude, se por um lado nós tivemos políticas educacionais equivocadas com relação à formação profissional, por outro lado tem um grande número de alunos que terminam seu ensino médio, né, sem qualquer qualificação profissional. Por outro lado, já há também, por parte do desenvolvimento, né, da economia, uma necessidade de mão de obra, né,
para tocar projetos, para acompanhar o avanço dos estados. Então, é um desafio, né? Acho que a universidade tem um papel importante nesse sentido, mas eu diria que não só a universidade, a sociedade, né? E aí as prefeituras, né? Os empresários, né? E os centros de formação, né? No caso as universidades, precisam realmente elaborar propostas urgentes para que a gente não viva, por exemplo, o apagão da mão de obra, né? O que mais se escuta hoje é que há um apagão de mão de obra. Existe a instalação de um empreendimento, muitas vezes não se tem um profissional para dar conta daquela atividade, daquela ação. Então, é uma dívida, eu vejo como uma dívida, né, do Brasil, do Rio de Janeiro, em especial o Rio de Janeiro, com relação à formação de mão de obra. Eu citaria, por exemplo, Niterói não tem um Cefet, né? Lamentamos muito que Niterói ainda não tenha uma escola à altura do Cefet. Nós temos o Henrique Lage hoje, que cumpre um papel importante na formação, né, de mão de obra, mas ainda é pouco ainda. Então, Niterói precisa urgentemente ter um Cefet, porque aí não vai atender só Niterói, né, vai atender Maricá, vai atender outros municípios, e principalmente porque nós temos logo, né, nos próximos anos, um grande polo petroquímico que será instalado nessa região, que vai ter uma necessidade muito grande de mão de obra. Então, a gente, como eu disse, a gente vive um apagão de mão de obra, e aí é preciso que se organize, né, uma luta, né, no bom sentido, para que empresários, né, o ensino de uma maneira geral, né, o ensino básico, o ensino superior, a classe política também, né, eu acho que é chamada a esse desafio, e que a gente possa estar criando condições, oportunidades para esses jovens que muitas das vezes precisam, né, estar qualificados para exercer uma atividade e estar construindo a sua família, ajudando inclusive na manutenção da sua família muitas vezes. Perfeito. Professor Henrique, eu gostaria de saber qual a sua formação e, ao mesmo tempo, onde realizou essa... Perfeito. É com muita satisfação, né, que eu conheci Niterói, Mônaco, por causa da UF, né? Eu conheci a UF em 77, então a minha formação é toda na UF, devo tudo à Universidade Federal Fluminense. Então aqui fiz meu primeiro curso de graduação, licenciatura em Química, tive a oportunidade de trabalhar em algumas escolas, né? Depois ingressar na UF, né? Também tive uma passagem aí por programas ambientais, tive a oportunidade de coordenar programas, né, envolvendo questões ambientais dentro da UF, né? E estou muito feliz, né, de continuar trabalhando, de continuar desenvolvendo ações por acreditar nessa universidade. Sim. E eu queria saber também, já que você falou em algumas... Queria saber as instituições educacionais em que você já lecionou. Ah, sim. Eu passei, no caso, em Niterói, especificamente em Niterói, pelo Instituto Abel, né? Uma passagem pelo Instituto Abel, pela Universo também, tive a oportunidade de trabalhar na Universo, né? Mas sempre, né, sempre trabalhando na UF, né? E desenvolvendo ações. Por exemplo, tive a oportunidade também de coordenar o campus avançado da UF na Amazônia, né, em Oriximiná, uma fase importante aí da minha vida, que eu com certeza contribuiu para a minha formação, né? Então, basicamente, essas instituições. Sim. Você ocupou a Subsecretaria Municipal de Educação aqui em Niterói. E o trabalho que você desenvolveu foi um trabalho que eu realmente admirei. Sou seu fã. Eu queria saber como é que foi a sua experiência na Subsecretaria Municipal de Educação e também o período de sua gestão, professor Henrique. Foi uma grande experiência, né? De 2003 a 2008, né? Tivemos à frente da Fundação Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação,
e com uma oportunidade enorme de fazermos uma inflexão, né, no ensino fundamental de Niterói. Não só inaugurando creches, mas criando uma proposta pedagógica muito interessante, né? E aí com a oportunidade, Mônaco, de fazer 2 concursos públicos, de inaugurar telecentros, centros de inclusão digital, inaugurarmos bibliotecas, né? Biblioteca que levou o nome do seu pai, enfim. Então foi assim uma fase muito importante, né? De que a gente teve a oportunidade de desenvolver assim um excelente trabalho, convidado, né, pelo então vereador, hoje Valdec Carneiro, na época, né, secretário de Educação. Foi assim muito interessante e que alimenta muito hoje, com certeza, né, esse trabalho que estou desenvolvendo à frente do núcleo, porque ali eu pude conviver com profissionais, né, dedicadíssimos do ensino fundamental, da educação infantil, e aí pude conhecer, perceber da necessidade, né, que as universidades têm de investir nesses profissionais, de estar com a preocupação de estar aprimorando, atualizando e alimentando a própria universidade, porque essa é uma função importante que eu vejo da Pró-Reitoria de Extensão, porque ela vai à sociedade, se alimenta, e isso com certeza vai aprimorar currículos, vai contribuir para a formação desse jovem que está ingressando na universidade, na educação, na ciência, na tecnologia, porque é dessa forma que a universidade acaba criando condições para melhorar o nosso país. Eu quero aproveitar esse momento para felicitá-lo, para parabenizá-lo pela sua atuação, pela sua trajetória aqui em Niterói. Você realmente desempenha um papel brilhante e que merece nossos aplausos de pé. Há quanto tempo você está à frente do NUEC? Bom, nós estamos há pouco tempo na coordenação, quase 2 anos, né? Mas já vimos trabalhando no núcleo, e eu quero aproveitar, Mônaco, e agradecer a oportunidade mais uma vez, né? E até já solicitar que a gente possa, em algum outro momento, estar dando conta, prestando um pouco conta desse curso, né? Porque a gente pode estar trazendo, né, futuramente, se assim for possível, qual foi o desmembramento disso, né? Que propostas apareceram, né? De que maneira, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estudado nesses municípios, podem ter feito alguma intervenção, modificado alguma situação nesses municípios. Então, nesse sentido, me coloco à disposição aí para retornar e estar, como eu disse, prestando conta de mais esse trabalho da UF. Com certeza será convidado para, em breve, estarmos juntos aqui novamente. Agradeço imensamente a presença do professor Henrique e também dizer da minha alegria de estar aqui ao seu lado. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras às 21 horas, às sextas-feiras às 9 horas da manhã e aos sábados às 16 horas. O segundo bloco terá o comando da nossa queridíssima acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até quarta-feira próxima. O Centro de Assistência Judiciária da Universidade Federal Fluminense, CAJUF, foi criado em 1985 e tem como objetivo proporcionar a prática forense aos alunos da universidade e dar orientação jurídica à população de baixa renda. Bom, aqui no CAJUF, primeiro, a gente orienta os alunos, ensina como advogar, como deve elaborar uma petição inicial e também a gente atende a comunidade, fornecendo assistência jurídica gratuita para a solução dos problemas que eles têm. O CAJUF vem enriquecer o que nós aprendemos na universidade, ou seja, a prática jurídica tem essa finalidade de fazer com que nós podemos pôr em prática o que aprendemos na sala de aula. O CAJUF
faz parte do Departamento de Direito Aplicado da Faculdade de Direito e está situado à Rua Almirante Tefé, 637, no centro de Niterói. Como nós temos aqui dois objetivos: prestar um serviço social e também, claro, possibilitar ao alunado trabalhar na prática aquilo que ele aprendeu na teoria, nós trabalhamos aqui dentro do CAJUF com todas as vertentes do direito. O único requisito que a gente impõe para que a gente possa prestar o serviço dentro do CAJUF é rigorosamente esse: a pessoa necessitar de uma assistência jurídica gratuita, não ter condição de pagar um advogado. Ele atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e de 17 às 20 horas. Nós temos aqui plantões diários, de manhã e à noite, exatamente para poder atender aos horários de trabalho. Existe uma equipe de advogados que atende, chamados advogados residentes. Esses advogados residentes estão orientados por professores, né, que coordenam os trabalhos dos plantões. Em mais de 20 anos de atuação, o CAJUF já atendeu a milhares de pessoas, ampliando a sua inserção nas comunidades de Niterói e efetivando o acesso à justiça, condição fundamental para o pleno exercício da cidadania. O CAJUF ele exerce uma importância fundamental na formação dos alunos, né, que é fazer uma conjugação do conhecimento obtido na sala de aula com a atividade prática. Então, ele dá a oportunidade dos alunos de vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos, tendo assim, então, a possibilidade de aperfeiçoar aprimorar a sua formação, né? Ao mesmo tempo que ele interage com a sociedade, prestando serviço, que a sociedade é carente e viabilizando, então, que as pessoas tenham uma maior possibilidade de acesso à justiça, cumprindo, então, o papel social da universidade, que é fazer uma extensão no seu entorno e possibilitar, então, uma transferência de oportunidades e o aproveitamento de toda essa gama de conhecimento e dessa mão de obra que a universidade tem. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E, para nosso prazer, né, para que a gente se delicie mais um pouco, trouxemos para dar continuidade à nossa entrevista da semana passada, porque muitos pedidos foram feitos para que a professora Márcia Veloso retornasse e nós pudéssemos dar continuidade ao nosso assunto. Né? Nós paramos na semana passada. Eu não vou nem te apresentar novamente, mas senão a gente perde tempo. Só vou te agradecer pelo retorno. Você é muito generosa. Beth, continuo eu agradecendo a você pelo convite do retorno. Pois é, então vamos pegar de onde a gente parou? No Pum da Vaca. Isso, exatamente. Nós estávamos falando, na semana passada, quando terminamos o nosso programa, estávamos falando a respeito do CO2 e do metano serem aí os vilões, né, do efeito estufa e tal, dessa coisa toda que a mídia divulga e que a gente até, de certa forma, sabe que nessa história toda existe todo um sistema por trás de interesses escusos, né, que eu acho que você pode falar bem melhor que eu, isso não tem dúvida. Nós estamos falando sobre o problema do CO2, do metano. Do metano. Uhum. Tá? E o metano hoje é falado sobre o pum da vaca, tá? Que a vaca emite metano. Então, nós temos que reduzir o gado no Brasil. Ora, nós somos o maior produtor de gado verde do mundo.
Tá? A nossa carne não tem doença de vaca louca porque o nosso gado não come ração. Nosso gado come pasto, capim. E por que reduzir? Será que está incomodando a alguém essa produção brasileira? Você acha que está? O que você acha? Eu acho. Porque metano todos emitem, inclusive nós, seres humanos. Vamos reduzir a população da Índia e da China para poder eliminar o número, a quantidade de metano do mundo? É o que eu digo, um espirro, um suspiro de um vulcão pode soltar muito mais metano na atmosfera do que o nosso gado elimina, põe em um ano. Agora, o que acontece se a gente diminui o nosso gado, o nosso rebanho? Nós diminuímos o rebanho, gado nosso é extensivo, pega uma área muito grande. Vamos então plantar cana-de-açúcar. Reduzimos a área de pasto. Podemos plantar mais combustível. Não é plantar mais comida, é plantar mais combustível. Tá? Então, quais são os interesses que tem aí por trás? Por que agora, todos, né? Por que agora o gado virou vilão? Agora só é vilão no Brasil. Sim, né? Pergunta se o Texas reduz o rebanho dele. Pergunta se a Austrália reduz o rebanho dele. Não, o gás só emite metano o gado brasileiro. Ele deve ser diferente dos outros. Pois é. E vamos falar um pouquinho também sobre a questão da vegetação. A Amazônia é o pulmão do mundo? Não. Como é que fica essa coisa da Amazônia, do desmatamento, dessa preocupação que a gente fica assustado com o desmatamento? Isso aí agora eu estou falando por essa maravilha que é o mundo acadêmico, tá? Onde nós conversamos com todo mundo, convivemos com todo mundo, compartilhamos ideias. Então, durante mais de 20 anos, eu trabalhei dentro da UF, de um projeto de ensino de ciências, primeiro e segundo grau. Então, eu convivia com biólogos, eu convivi com a professora Ana Lúcia, da biologia, muitos anos, viajamos muito, dando aula juntos, muita coisa. Então, houve uma troca ali de conhecimento. Tá? Isso eu devo a ela. E a planta, para ela crescer, ela absorve CO2, com a incidência da luz, ele quebra esse CO2, ele pega esse carbono e transforma em folha, em planta, tá? Em matéria orgânica, e elimina o oxigênio como a gente elimina urina e fezes. Tá? Em fase de crescimento. À medida que ela diminui o crescimento, essa fotossíntese começa a diminuir. Tá? Então, a Amazônia é uma floresta formada. Então, ela não tem tanto oxigênio assim. E de mais a mais, a planta tem a respiração celular. Ela absorve oxigênio e expele CO2 como qualquer ser vivo. Tá? Como nós, humanos, absorvemos. Então, uma planta no quarto, ela respira como uma pessoa. Então, esse negócio de dizer que a Amazônia é pulmão do mundo, isso é conversa. Isso é coisa bem antiga, quando não se conhecia que a planta tinha esses dois fenômenos, tá, que corriam em paralelo, a respiração celular e a fotossíntese. O pulmão do mundo hoje está no mar. Tá? No fundo do nos mar. Oceanos. Não, superfície, microalgas estão no oceano. Agora, o grande problema da Amazônia é a biodiversidade que você tem ali. É a Amazônia em si. E ela afetando, hoje nós sabemos, tudo são coisas muito recentes. Coisas que estão saindo da academia ou estão dentro da academia e ainda não chegaram ao grande público. Nós temos rios na atmosfera, que são evaporações de determinadas áreas e que essas nuvens são levadas por vento e vão chover em outro lugar. Então, a nossa chuva, muita da nossa chuva é água que sai evaporada da Amazônia. Então, se a gente acaba com ela, a gente acaba com a chuva aqui. Aí nós vamos mexer no clima do mundo. Pois é, aí é que eu queria que você chegasse. Quer dizer, o que acontece que nós temos que preservar
as vegetações, temos que preservar as vegetações, então não é por causa dessa coisa, olha o efeito estufa, olha o efeito estufa. Não é nada de efeito estufa, não. Agora, o problema de vegetação não é só o clima, porque a terra, é o que a gente diz, Gaia vive. Tá? Você pode transformar ela num deserto, ela continua vivendo. A terra continua ali. Nós é que não. Ela elimina o ser humano. Nós, para ela, somos carrapatos. Tá? A gente é inseto que atrapalha. Tá? Ela elimina a gente. Então, o que acontece? A preservação de meio ambiente não é só a Amazônia, é o Cerrado, é a Mata Atlântica. É o ecossistema de uma maneira geral. A preservação desses ambientes é a riqueza que a gente tem ali dentro. Tá? Eu tive conversando com você antes e eu contei uma história. Meus pais eram sertanistas da expedição Roncador Xingu. Isso entre 1945 e 1950 e poucos. E antes dos anos 50, estava meu pai na frente de uma picada, eles estavam bem longe do acampamento, e chega um dos peões, foi mordido por cobra, e ele já estava sangrando por canto de olho, por nariz, pelos orifícios, por poro, picada de inseto, e ele ia morrer, porque o pneu do caminhão tinha arriado, e rolar aquele pneu até o acampamento, voltar com o pneu cheio, botar no caminhão para levar, ele já estaria morto. Nisso ele estava na rede, estava todo mundo já, jururu, e chegam os índios que estavam trabalhando, ajudando o pessoal da expedição. E chegam os índios e um olha assim, mas não. Saiu, volta com uma varinha de seus 30, 40 centímetros, tira a casquinha, pega aquela sobrepele que tem, tá? Tira aquilo, bota numa caneca d'água, dá para beber. No dia seguinte, o rapaz acordou inteiro, não tinha mais nada. Meu pai ainda tentou, meu pai era técnico agrícola, formado por Viçosa, e chegou para ele e disse assim, me arruma outro. Não. Disse, não, mas se ele precisar... Não, essa cobra 1, outra cobra 2. Se der 2 para essa cobra, ele morre, então precisa não. E não deu, e não conseguiu. Ou seja, o índio tem o soro antiofídico natural lá. É isso que a gente tem, é essa riqueza que nós não conhecemos. Pois é, e é essa riqueza também que a gente não vê o governo brasileiro prestigiar no sentido de mandar a gente para esses lugares, né, que tem muita vegetação, e fazer pesquisa do que tem lá. Não. As universidades estão trabalhando, tá? Mas tem verba para isso? Está sempre faltando verba, nunca tem verba. Tristeza. Você quer que eu chore? Eu choro. Pois é. A notícia de ontem, foi cortada a verba de ciência e tecnologia no país. País que tem verba cortada em ciência e tecnologia... vai prosperar como? Vai fazer o quê? Vai ter que defesa? Porque vai hoje da a sua ciência saúde e tecnologia é defesa nacional. Sim. Entendeu? Que eles falam da Amazônia Azul, que é o nosso mar, e deram um nome pomposo, ficou bonito, poético, Amazônia Azul. Tá? Tem uma Amazônia Verde, Amazônia Azul, mar. Vai defender isso com o quê? Com que tecnologia? Pois é. Com que condição? Pois é. E outra coisa, Márcia, na medida que eu acho que nós talvez deixemos de produzir tantos medicamentos que a gente poderia ter de um valor aquisitivo bem mais baixo para a população brasileira, a gente fica comprando remédio do exterior a um preço que ninguém mais pode pagar. Essa parte econômica, entre a parte que você tem de uso econômico e a ciência envolvida nisso, tem um dos casos clássicos que não é falado no dia a dia, tá? É o clorofluorcarbono, o CFC. O gás de geladeira, gás de geladeira. Ele era considerado um grande vilão, tá? Do buraco de ozônio. Isso. Isso, por um acaso, foi quando... Coincidência, tá? Ele entrou em domínio público e deixou de ter royalty. Daí já tinham gases prontinhos para entrarem no mercado com royalty. Hoje a tecnologia mais barata de refrigeração ainda é o CFC.
Não se fala mais em buraco da camada de ozônio. Por quê? Pois é, ninguém mais falou na questão do buraco da camada de ozônio. Fechou? Não, ela continua lá. Só que ela tinha sido um conhecimento que, por um acaso, foi na mesma época, tá? E o CFC foi o grande vilão, que um vulcão qualquer joga muito mais produtos para afetar destruírem a camada de ozônio do que as nossas geladeiras, pobres coitadas. E ele é cíclico, ele abre e fecha, ele, de acordo com o inverno ou verão, ele aumenta ou diminui. Tá? E ele chega até quase o Equador e ele volta a fechar. E depois, isso é coisa recente, descobriu-se que ele é... Que esse buraco de ozônio, ele flutua, ele é natural e ele aumenta e diminui. Tá? Independente de ser CFC ou não. Agora, você acha que se a China resolver colocar uma geladeira em cada casa de família, ela vai usar que tecnologia? A mais barata que tiver. Com certeza. E todos aqueles países que foram contra o vilão e não sei o quê, vão entrar e vão produzir bilhões de geladeira, tudo com o CFC, que ainda é uma barata. E você vê, inclusive, que a alimentação na China é muito mais barata que no Brasil, né? É triste, né? É triste, né? Então, você tem uma interferência aí econômica muito grande dentro da academia e que não deveria ser. Tá? Em países sérios, a academia é consultada para qualquer coisa. Qualquer decisão, olha, vamos proibir a venda de tal remédio. Isso não sai por órgão governamental. Isso é discutido dentro da academia. E são as universidades que vão fazer pareceres, que vão desenvolver pesquisa. Porque você vê aqui no Brasil, volta e meia, tiram, às vezes, um remédio de circulação, normalmente de custo moderado e tal, de aquisição mais fácil para a população, sumiu. Tirou de circulação. Né? E aí você vai substituir aquele medicamento por um medicamento muito mais caro. Quer dizer, que política é essa? Aí pergunta-se, aonde fica a academia? Por que a academia não está sendo consultada? Pois é. Entendeu? A academia é muito importante, exatamente porque nós temos hoje, tá, ainda temos uma liberdade de pesquisa. Nós podemos produzir resultados, nós podemos publicar resultados. Pois é, eu fico me perguntando, Márcia, que país é esse, que democracia é essa, né? Que país é esse? Né? Que é só retórica, 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 e a gente não vê os resultados palpáveis. Né? Você vê um país riquíssimo na fauna e na flora, né? Como você está falando aí, você já deu exemplo, um país que deveria dar um incentivo à pesquisa cada vez maior, né? E não acontece com isso. Toda essa falta de recurso, a academia ainda funciona. O pessoal ainda publica, ainda estuda, ainda faz dela a sua profissão de fé. São os vocacionados, né? A academia ainda é uma coisa muito séria. Tá? E respeitada. Márcia, e em relação à física, você falou na nossa entrevista da semana passada, você disse que Einstein, se não me engano, disse que Deus não jogava dados, não foi isso? E eu, lendo alguma coisa sobre isso, te trago aqui a questão, né, que Deus não somente joga dados, como esconde o resultado? Isso sim, é isso sim. São duas, ficou lindo a história, tá? Porque a mecânica quântica tem interpretações, modelos, linhas de pensamentos. E dentro da interpretação de Einstein, tá, Einstein não aceitava a mecânica quântica probabilística. Então, para ele dizia, Deus não joga dados. A interpretação de Copenhague, que é a mais aceita hoje em dia, ela é probabilística. Então, e para ela, Deus joga dados e esconde os resultados.
Tá? Faz uma grande brincadeira com a gente. Então, a coisa é assim, se eu tenho um objeto qualquer, eu vou medir, e eu medir, está na posição C. Aí eu pergunto, aonde estava aquele objeto antes da minha medição? O pessoal de uma determinada linha disse, estava em C. Porque se eu medir, ele estava em C, no instante anterior, ele estava ali próximo de C. Você tem um outro que diz pode estar em qualquer lugar. Existe probabilidade dele estar em qualquer lugar. E você tem uma outra terceira linha que diz, isso é irrelevante, isso aí a gente não precisa. E todos os três estão certos, porque todos os três estão trabalhando dentro dos seus modelos. E o modelo que a gente tem hoje, que é o mais aceito, que é da Escola de Copenhague, é dizer, ele pode, que seria a segunda pergunta, se ele não está em C, obrigatoriamente, ele pode estar, tem probabilidade de estar em outros lugares. A minha medida fez com que essa partícula se colapsasse se você medisse ela em C. Mas nada me garante que ela esteja em C. Então, a gente poderia dizer... Ou seja, Deus jogou dados e escondeu os resultados. Escondeu o resultado. Pois é. E será que a gente poderia dizer, então, que a natureza é lúdica? Aí é opinião pessoal. Eu acho que a natureza é lúdica. É? Eu acho que a vida é lúdica. Que tudo é uma grande brincadeira. Que tudo está dentro da nossa imaginação. E como é que é essa brincadeira que a natureza faz? Porque eu, na minha visão, sempre achei que essa coisa da cadeia alimentar, né, é uma coisa agressiva, né, um come o outro, né, o mais forte come tadinho, o mais fraquinho leva sempre a pior. Na realidade, não é uma agressão, não é um comendo o outro, é uma transformação. A vida se transformando. Quando você come um pé de alface, o ser vivo que você comeu. Aí as pessoas dizem assim, não, mas um animal sofre. Quem me garante que aquele pé de alface, quando ele foi cortado, não sofreu? Eu não sou biólogo, eu não posso garantir. Será que tem biólogo estudando o sofrimento de planta? Me diz uma coisa, se você fosse um pé de soja, na hora que viesse aquela colheitadeira enorme, destruindo o plano, você olhasse, você sentisse aquilo, você não ia ter descarga hormonal? Ia. E eu teria, se fosse pé de soja. Agora, é aquele negócio, você pega uma nuvem de gafanhotos, entra na internet, vê nuvem de gafanhotos, você tem filmes, imagens, tá? Aí você vê aquela nuvem de gafanhoto entrando num campo, destruindo aquilo tudo, você diz, que destruição. Devastaram tudo. Devastador. Que é uma colheitadeira, além de ser uma nuvem de gafanhotos tecnológica. Sim. Ela devasta aquele campo. Como campo, como planta, não faz distinção para ela ser o gafanhoto ou ser a colheitadeira. Então, o que a gente tem são transformações. Eu vejo assim, eu não vejo a coisa como... Você não vê a natureza, a hostilidade da natureza... São transformações. Você, quando comeu uma alface, aquela alface passou a fazer parte de você. E passou a fazer parte de você a luz do sol, que fez a fotossíntese do alface, como o cocô do boi, que foi posto como adubo. Que fez aí alface. entra no Você é ciclo inorgânico-orgânico, né? Inorgânico-orgânico. Para mim, a natureza é uma coisa só. Você tem transformações. Não tem... Tá. Outra coisa que eu queria colocar para você, Márcia, a física do lado de lá do espelho não é a mesma do lado de cá? Você me derrubou nessa. Traduz. Eu acho que é a questão de que de um certo posicionamento é uma coisa, de outro posicionamento é outra. Tá. Vamos ver se eu consegui entender. Você tem a física, por exemplo, um caso clássico, tá? O objetivo maior de eu ter vindo aqui. Mecânica quântica. Então, você tem a física com a mecânica quântica. Por outro lado, do outro lado do espelho, você tem remédio quântico, cura quântica, tá? Tratamento quântico. Que é isso? Pois é, que isso? Se o quântico trata de partículas muito pequenas, e ele diz que esse mundo muito pequeno
Mas muito pequeno não é microscópio, muito abaixo do microscópio. Ele não é contínuo, ele tem saltos, ele tem vazios, tá? Ele é mais vazio do que cheio, tá? Eu posso dizer que, como é que eu vou falar do médico quântico? É um médico que é mais vazio do que cheio? Psique quântica. Será que é o psique da gente, você tem, é mais vazio do que cheio? Você pensa aos pulinhos ou você pensa num contínuo? Se você pensa num contínuo, não tem nada de quântico. Quântico é uma palavra que diz que é algo que não é contínuo. Que existem intervalos. Tem intervalos, intervalos bem determinados. Aí ele é quantizado. Mas as pessoas acham a palavra mágica, ela é uma palavra mágica. É, porque você sabe que tem autores que já publicaram o Médico Quântico, Criatividade Quântica, que é até gostoso de ler, interessante e tal. Quer dizer, mas até onde isso... Mas você vai criar em pulinhos? Pois é, até onde isso é um estudo sério realmente, uma coisa Até que ponto isso é comercial? Sim, é uma sim. autoajuda? Sim. Tá? Você vai vender o sonho dos outros. Você vai vender o sonho de alguém que queira comprar aquele sonho. Mas é um sonho. Pois é. E até que As ponto... pessoas compram ilusões. E até que ponto a gente tem aí uma gama de autores agora falando sobre física quântica, né? E enfim, aí com a mídia, né? Enfim, investindo. Você tem aí o que é científico, tá? Passa pelo crivo da academia, ele tem que ter repetitividade e reprodutibilidade. Ele tem que se repetir e se reproduzir se eu tenho as mesmas condições de contorno. Tá? Agora, você tem muita coisa aí que não é científico, é comercial. Pois é. Tá? E eu acho até que a gente tem muito mais coisa que é comercial do que... Agora, eu vou fazer uma coisa, o nosso tempo é curto, nós já mas estamos eu vou terminando, colocar no meu infelizmente. site, tá? Meu site hoje tem só um bilhetinho, eu estou chegando, mas eu vou colocar no meu site, hoje, prometo, hoje ainda, tá? Alguns endereços interessantes para se ver o outro lado da medalha, para se ver coisas esse outro lado do espelho, que se falam sobre mecânica quântica para leigo, livros para leigos, tá? A parte de clima, tá? Que sai daquela linha do Al Gore, se você chegar dentro do Google e colocar Al Gore mentiras, dá 650 vem lá uma listagem enorme, né? Resultados, entendeu? Mas que você tenha o outro lado da falácia. Tá. Então, olha, suas considerações finais, infelizmente, né? A gente precisava de muito mais programas, né? Novamente, agradeço o convite de ter vindo aqui. Tá? Você repetiu? É muito importante. Pois é, mas muita gente pediu, muita gente pediu, a gente não pode deixar de atender. Eu sou só uma professora da UF, como são tantos outros aqui. Agradeço muito a delicadeza. Você não é só uma professora, você é uma vocacionada, você é uma vocacionada, você tem um carisma muito grande. Então, isso tudo, Márcia, é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Muito obrigada. Né? Olha, prazer, eu não preciso nem falar, né? As portas, você está na sua casa mesmo, né? Eu que estou de intrusa aqui. Né? Muito obrigada. Então, estaremos sempre aqui e, com certeza, agora, cada vez mais, solicitaremos a sua presença. E o dia que vocês precisarem, eu estou à disposição também. Tá bem? Muito obrigada. Tá. Para você também, minha querida. E para você que nos assistiu, meu beijo carinhoso. Até quarta que vem. Tchau, tchau.